Olá, pessoal, tudo bem? Estamos dando início aqui à nossa aula de responsabilidade civil, que é o professor Felipe Alião de Oliveira, e hoje damos início ao estudo dos elementos da responsabilidade civil. Compartilhar os slides com vocês. Beleza. Bom, a gente já estudou então aí toda a parte introdutória da matéria, né? Analisamos o conceito de responsabilidade civil, sua finalidade, vimos a diferenciação entre responsabilidade contratual e extracontratual, objetiva e subjetiva. Analisamos diversas hipóteses de responsabilidade objetiva, como, por exemplo, abuso do direito, teoria do risco. Analisamos outras espécies de teoria do risco, como a do risco administrativo, do risco integral. E vimos também responsabilidade consumerista, né, e a do transportador. Beleza? Agora, a gente encerrando essa parte introdutória, a gente consegue adentrar no estudo dos elementos da responsabilidade civil, que, como já foi adiantado lá na primeira aula, né, é aquele tripé. Eu até botei um desenho de um banco para vocês, né, sendo que na responsabilidade subjetiva haverá um quarto elemento, que é a culpa, né? Então, os elementos da responsabilidade civil, também chamados aí de pressupostos do dever de indenizar, tá? Por alguns autores. São eles: conduta, que pode ser uma ação ou omissão; a culpa, quando for o caso de responsabilidade subjetiva; o dano e o nexo causal. Portanto, todos esses elementos têm que estar presentes para que exista a responsabilidade civil, beleza? Então, a gente começa estudando a conduta, né? Primeiro dos elementos aí. E aí o Cavalieri, Sérgio Cavalieri Filho, ele conceitua a conduta como comportamento humano voluntário que se exterioriza através de uma ação ou omissão, produzindo consequências jurídicas. Já o Carlos Gonçalves vai explicar que, para que se configure a responsabilidade por omissão, é necessário que exista o dever jurídico de praticar determinado fato, ou seja, não se omitir, e que se demonstre que, com a sua prática, o dano poderia ter sido evitado. O dever jurídico de não se omitir pode ser imposto pela lei, exemplo, dever de prestar socorro às vítimas de acidente, imposto a todo condutor de veículos, ou resultado de convenção, acordo, contrato, né? Negócio jurídico, dever de guarda, de vigilância, de custódia, e até da criação de alguma situação especial de perigo. Tá? Então, imposto pela lei, tem um exemplo já aí. Um acordo, né, um contrato, uma responsabilidade, né, por omissão resultante de contrato, dever de guarda, vigilante e custódia, quando, por exemplo, você vai em algum restaurante ou alguma casa noturna e ali é local para você deixar a sua bolsa, deixar seu casaco, né? E é um serviço de guarda de roupas, né? Nesse momento, a casa noturna atrai para si ali o dever de guardar, né, o que foi lhe entregue, né, os objetos que foram lhe entregues, havendo, portanto, aí o dever de não se omitir no cuidado da coisa, certo? Outro exemplo, se você contrata um guia para fazer uma escalada, né, e aí por contrato o guia ele passa a ter aí a responsabilidade, né, de te é, a obrigação, né, de agir para que você não sofra um dano, né, inclusive não podendo se omitir, certo? Beleza. Criação de alguma situação especial de perigo. Por exemplo, você empurra alguém numa piscina de brincadeira e aí a pessoa começa a se afogar. A partir desse momento que ela começou a se afogar, né, como a conduta, como o afogamento é um fato oriundo de uma conduta sua, você tem o dever de não se omitir. Então, você tem que salvá-la, porque você que causou esse estado de perigo da pessoa, beleza? Essa situação de perigo, ok? Então, em regra, pessoal, a conduta, né, que a gente já viu que pode ser por ação ou omissão, cada um responde por seus próprios atos. E aí se dá o nome de responsabilidade direta ou responsabilidade por fato próprio, tá? Essa é a regra. Todavia, existem aí hipóteses excepcionais
nas quais uma pessoa pode responder por atos de outra pessoa, animal ou coisa. São os casos aí chamados de responsabilidade indireta, que a gente vai ver mais à frente. Só deixa eu consertar aqui que está pessoal. Beleza? Então, em regra, cada um responde por sua conduta. Excepcionalmente, nos casos que a lei assim prevê, a pessoa vai responder por atos de terceiros, né? Ou de coisas, ok? Animal se incluindo aí no conceito de coisas ainda no direito brasileiro, beleza? Então, dá um exemplo aqui para vocês, né? Um caso que é bastante comum até no judiciário. O condomínio, ele responde por furto de bens dos condôminos, exemplo, bicicleta, veículo, etc., guardados em área comum, então na garagem, por exemplo, né? O condomínio, se o condômino guardou a bicicleta ali na garagem e ela foi furtada, né? Ou o carro, o carro foi furtado, o condomínio ele responde, né? Ele tem que ressarcir os danos sofridos pelo condômino, ou seja, ele tem um dever de não, né, de não se omitir, né? Se acontecer alguma coisa, vai se considerar que ele foi omisso no seu dever de guarda? A pergunta é essa: ele tem o dever de guarda, sim ou não? A jurisprudência, tá, pessoal, se consolidou, e aí decisão da STJ nesse sentido, de que a responsabilidade do condomínio por furtos em área comum, ela necessita de previsão expressa na convenção do condomínio. Se for ausente, não existe tal responsabilidade. Portanto, veja que não há esse dever de guarda, né? Então, não há que se falar em omissão do condomínio, em regra, caso haja aí um furto, né, de bens em área comum, salvo se, por liberalidade dos condôminos, né, eles decidirem que o condomínio passe a responder, beleza? Nessas hipóteses. Então, diz assim: ausente a convenção de condomínio ou regimento interno do mesmo, inviável aferir-se a previsão expressa de responsabilidade nos casos de furto em área comum. A presença da cláusula é condição para a responsabilização do condomínio nos termos da jurisprudência pacífica dessa Corte. No mesmo sentido, outra decisão da STJ, que informa que a segunda seção desta Corte firmou o entendimento no sentido de que, abre aspas, o condomínio só responde por furtos ocorridos nas áreas comuns, nas suas áreas comuns, se isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção. Ok? Nem sempre haverá consenso, né, sobre se uma determinada conduta ela é apta a ensejar a responsabilidade civil, beleza? Então vamos lá, João e Paulo são casados. Paulo é infeliz com o casamento, inicia um relacionamento amoroso com Marcos, seu colega de trabalho. Após alguns meses, João descobre a traição e fica muito abalado, vindo a sofrer inclusive de depressão. João então ajuiza a ação em face da esposa e do amante, pedindo compensação por danos morais. Como você decidiria? E aí, pessoal, como é que vocês decidiriam aí nessa hipótese? A gente tem que trabalhar dois pontos nessa questão, né? Primeiro é se a esposa, a Paula, responde, né, por conta da traição. Segundo é se o amante, se o Marcos responde, tá? Começar tratando aí da esposa. A esposa tem o dever, né, de fidelidade, o dever de respeito para com o marido? Tem, tá? Isso é previsto no Código Civil. Vocês vão estudar isso quando chegarem em direito de família, ok? E aí, por conta disso, né, doutrina majoritária defende que sim, que a infidelidade conjugal ela gera responsabilidade civil, tá? E aí tem uma decisão nesse sentido aqui: dano moral, violação dos deveres do casamento, infidelidade conjugal, adultério, prova inequívoca, traição geradora, angústia, sofrimento, desgosto, revolta, constrangimento, e se trata de ofensa grave, dano moral configurável. A traição que configura uma violação dos deveres do casamento, dever de fidelidade recíproca, respeito e consideração mútuos, artigo 1566, inciso 1 do Código Civil, gera com certeza angústia, dor e sofrimento, sentimentos que abalam a pessoa traída,
sendo perfeitamente cabível o recurso ao Poder Judiciário, assegurando-se ao cônjuge ofendido o direito à reparação pelo dano sofrido nos termos do artigo 186 do Código Civil. O direito à indenização decorre inicialmente do mandamento constitucional expresso que declara a inviabilidade da honra da pessoa. Portanto, primeira decisão aqui no sentido de que há responsabilidade civil no caso de traição. Então, uma conduta, né, apta a ensejar aí responsabilidade civil. O Carlos Gilberto Gonçalves, tá, ele tem uma posição que é meio que intermediária. É uma posição que não é... Nem sempre ele vai achar que a traição enseja dano moral. Porque, para ele diz o seguinte: o adultério, embora constitua causa determinante para a decretação da dissolução da sociedade conjugal, que seria o divórcio, né, ou a separação, não induz por si só a concessão de indenização por dano moral. Então, veja, do Carlos Roberto Gonçalves, a simples conduta de trair não enseja, né, não gera dano, ok? E, portanto, não enseja responsabilidade civil. Ele vai dizer o seguinte: a verba é devida ao cônjuge inocente somente se do dever de fidelidade, se a violação do dever de fidelidade extrapolar a normalidade genérica, ou seja, se o culpado tiver submetido o outro a situações humilhantes, vexatórias e que lhe afrontem a dignidade, a honra e o pudor, ok? Particularmente eu discordo dessa posição. Não acho necessário, né, que o cônjuge que tenha traído submeta o outro a uma situação humilhante, porque, a meu ver, a mera traição já é apta a afrontar, no mínimo, a honra subjetiva, né, do cônjuge traído. Ao que parece, o Carlos Gonçalves ele entende que haverá responsabilidade, nesse caso, somente se houver violação da honra objetiva, né, ou seja, do que os outros pensam do cônjuge traído. E aí tem uma decisão que parece ter entendido dessa forma, nessa posição meio que intermediária, aqui do Tribunal do Rio de Janeiro, que fala o seguinte: família, reparação por danos morais, adultério feminino, violação, dever de fidelidade. Aí tratou do artigo, né, que trata do dever de fidelidade. Ato ilícito caracterizado, dano moral que, em caso, não é in re ipsa. A gente vai analisar o que vem a ser dano in re ipsa aqui, pessoal. É o dano que independe de prova, tá? Dificuldade de definir a quem se deverá imputar a responsabilidade pelo adultério, se há adúltera ou a péssima relação conjugal. Posição doutrinária precedente desse tribunal: necessidade de prova do intuito deliberado do cônjuge adúltero de ofender a dignidade do cônjuge traído. Requisitos não demonstrados. Portanto, veja que, com base nesse entendimento, a mera traição não é uma conduta apta a ensejar a responsabilidade civil, né? Exigindo-se aí que, além da traição, haja um intuito deliberado de ofender a dignidade do cônjuge traído. Beleza? E com relação ao amante, pessoal? Então, vocês já viram aí que dentro, né, que o cônjuge adúltero, né, a posição dominante aqui responde, mas há uma divisão entre os que entendem que sempre responde e outros que defendem que só responde se, né, tiver um intuito deliberado de causar algum dano, ou se essa traição foi conhecida por outras pessoas, né? Se houve aí nos dizeres do Carlos Gonçalves Gonçalves, né, que eu acho até curioso, se a violação do dever de fidelidade extrapolar a normalidade genérica, né? Seja lá o que for, uma normalidade genérica relativa à infidelidade, beleza? E com relação ao amante, pessoal, ele ciente, aí a gente pode trabalhar se ele sabia ou não. Tem inclusive alunos que chegam numa posição intermediária, que diz que se sabia, responde, se não sabia, não, né? Mas ele teria o dever de não se relacionar com alguém casada, né, com alguém que esteja em outra relação, casado ou em união estável? Bom, vamos ver o que entende aí o tribunal. Doutrina majoritária, pessoal, entende que não, tá? Que o cônjuge não responde. Inexistência de responsabilidade civil do cúmplice de relacionamento extraconjugal. Em que pese o alto grau de reprovabilidade da conduta daquele que se envolve com pessoa casada,
o cúmplice da esposa infiel não é solidariamente responsável quanto à eventual indenização ao marido traído, pois este fato não constitui ilícito civil ou penal, diante da falta de contrato ou lei obrigando o terceiro estranho à relação conjugal a zelar pela incolumidade do casamento alheio ou a revelar a quem quer que seja a existência de relação extraconjugal firmada com sua amante. Veja, portanto, que no caso aqui o amante, inclusive, sabia que a parceira, né, sexual dele, amorosa dele, era casada, né? Uma outra decisão aqui, pessoal, mesmo sentido, do STJ também. Ação ajuizada pelo marido traído em face do cúmplice da ex-esposa. Ato ilícito, inexistência, ausência de violação de norma posta. O cúmplice de cônjuge infiel não tem o dever de indenizar o traído, uma vez que o conceito de licitude está imbricado na violação de um dever legal ou contratual, do qual resulta dano e não há no ordenamento jurídico norma de direito que obrigue terceiros a velar pela fidelidade conjugal em casamento do qual não faz parte. Não há como o judiciário impor um não fazer ao cúmplice, decorrendo disso a impossibilidade de se indenizar o ato por inexistência de norma posta, legal e não moral, que assim determine. O réu é estranha a relação jurídica existente entre autor e sua ex-esposa, relação da qual se origina o dever de fidelidade, mencionado no artigo pá, a gente já tratou. Então veja que, mais uma vez, entendeu-se que inexistiria aí um dever, né, seja legal ou contratual, que impusesse ao amante abster-se de ter manter relacionamento com pessoas casadas, certo? O que é curioso aqui, pessoal, vou ler essa aqui do Tribunal de Justiça também nesse sentido e vou fazer a minha consideração sobre isso. Autor, esse aqui foi o melhor amigo, hein? Autor que busca indenização por danos morais alegando que seu melhor amigo lhe traiu ao manter relacionamento amoroso com sua ex-esposa antes do término do casamento. Veja, portanto, que aqui com certeza o amante sabia da situação, né? Além de que era o melhor amigo do traído, né? Aquele que mantém relação amorosa com o cônjuge infiel não tem o dever legal de indenizar o marido traído. O dever de fidelidade é previsto para aqueles que são casados, decorrente dos deveres previstos do artigo 1566 do Código Civil, não abrangendo o terceiro que não integra a relação matrimonial. Eventual traição deve ser tratada como descumprimento à regra de natureza meramente moral, passível de censura no campo ético, conduta de pessoa que mantém relacionamento amoroso com o cônjuge e seu amigo. Todavia, não gera sanção de ordem jurídica pela ausência de previsão sancionatória e de ocorrência de ofensa aos direitos da personalidade. Bom, o que eu tenho, normalmente nas aulas de pós-graduação, né, eu faço uma consideração sobre esse ponto aqui. Só que nessa aula, a aula é extensa, tem muita matéria, eu precisaria talvez de uns 10 minutos para tratar desse tema, tá? Fazer um contraponto a essa posição, né, uma posição particular minha, defendendo que terceiros podem sim ser responsabilizados caso violem relacionamentos alheios, né, seja relacionamento, um casamento, seja um contrato de cunho meramente patrimonial, e eu dou como exemplo o caso do Zeca Pagodinho, tá? Foi uma guerra de propagandas entre Skin Cariol e Brahma, com o Zeca Pagodinho envolvido ali no meio. Houve ali uma quebra do contrato. As propagandas, inclusive, estão na internet. Algumas, né? Não todas. Algumas foram proibidas, porque foram proibidas pelo CONAR, inclusive. Porque eram propagandas já de agressão, né? Agressão, inclusive, às vezes, ao próprio Zeca Pagodinho, porque teve um rolo ali entre ele e as duas empresas, tá? Isso desagou no judiciário e a decisão, né, final sobre esse caso corrobora com o meu entendimento sobre esse aspecto. Eu faço um paralelo, né, a uma teoria, tá, aplicada naquele caso, que serviria, a meu ver, para ser aplicada também no caso de amantes, para responsabilizar os amantes. Tá? Como eu disse, eu precisaria de muito tempo e eu não tenho esse tempo aqui disponível nessa aula. Então, se vocês quiserem que eu conte esse caso para vocês, aí vamos fazer um negócio bacana, um negócio diferente, né? Aproveitar aí que eu estou testando coisas novas, né? Com essa era de
de aulas virtuais, online. Então, se vocês quiserem, vocês tiram uma foto aí da aula, em qualquer momento da aula, tira uma foto da aula, e aí vai lá no Instagram, posta a foto, me marca, né? E escreve, quero saber do caso do Zeca, quero conhecer o caso do Zeca. Felipe, conta sobre o caso do Zeca. Algo relacionado assim. E a gente tem aqui 120 alunos, né? São 2 turmas de 60. Então, pelo menos 10% aí da total. Então, 12 pessoas. Se 12 pessoas fizerem essa marcação, dizendo que quer ter aula do Zeca, me marcar lá no Instagram, vou repostar todo mundo, eu faço um vídeo específico para vocês só tratando desse caso. Fechado? Beleza. Para quem entendeu que o amante responde, pessoal, após muita pesquisa, foi difícil de achar, mas eu achei a decisão aqui do Tribunal do Rio de Janeiro a favor desse posicionamento. Mas, relembrando, é um posicionamento bastante minoritário. Apelações cíveis, responsabilidade civil, dano moral, adultério, ação ajuizada pelo marido traído em face do cúmplice da ex-esposa, ato ilícito, existência, dano moral, sentença mantida. Beleza? Então, consegui encontrar a decisão aí favorável à responsabilização do amante, entendendo que, sim, a conduta dele é ilícita, né? Viola. Ele teria o dever ali de não se relacionar. Beleza? Ok. E aí a gente adentra agora nos casos de responsabilidade indireta, né? Como a gente viu, em regra a pessoa responde por seus próprios atos. Todavia, existem casos nos quais a responsabilidade é indireta. Quais são esses casos, pessoal? Responsabilidade por fato de terceiros, previsto nos artigos 932 e 933. Responsabilidade por fato do animal, previsto no artigo 936. Aliás, deixa eu até consertar aqui, que é no singular. E responsabilidade por fato da coisa, prevista nos artigos 937 e 938. A gente vai analisar todos esses casos, tá? Sobre a responsabilidade indireta, no Código Civil de 2016, era uma responsabilidade considerada subjetiva, ou seja, fundada na culpa. Normalmente era baseada, não sei até se vocês já ouviram falar essas expressões, que era culpa em vigilando, culpa em eligendo, né? Então era culpa na escolha de alguém, e aí normalmente era a responsabilidade do empregador pelo empregado, né? Ou culpa em vigilando, por exemplo, na guarda do animal, você não vigiou corretamente o seu animal. Então, a culpa estava envolvida na responsabilidade indireta no Código Civil de 1916. Tá? Já no Código Civil de 2002, né, no novo Código Civil, houve aí uma mudança. E todos esses casos de responsabilidade indireta passaram a ser casos de responsabilidade objetiva, beleza? E aí eu trouxe uma decisão do STJ que vai conceituar, vai falar justamente isso, sobre esse aspecto, né? Dessa mudança, beleza? Embora a regra seja a responsabilidade por fato próprio, a lei estabelece, em hipóteses excepcionais relacionadas às características de certas relações jurídicas, a responsabilidade solidária por ato de outrem. O Código de 2002 deixou expressamente de exigir a culpa para a atribuição da responsabilidade por fato de terceiro e passou a perfilhar a teoria da responsabilidade objetiva do responsável, com a finalidade de assegurar o mais amplo ressarcimento da vítima dos eventos danosos. Ora, a gente tratou muito bem isso, né, pessoal? Quando eu falei que o direito civil, né, ele tira as lentes da culpa, né, da conduta culposa, e joga as lentes para o dano, mais especificamente para o ressarcimento do dano, certo? A responsabilidade indireta decorre do fato de os responsáveis exercerem poderes de mando, autoridade, vigilância ou guarda em relação aos causadores imediatos do dano, do que decorre um dever objetivo de guarda e vigilância. Veja que é um dever objetivo, né? Independe aí de análise de culpa, beleza? E aí o artigo 932, né, ele vai tratar aí da responsabilidade. Vejam que ele utiliza a palavra também, o que já indica que a responsabilidade é o quê, pessoal? Nesse caso, solidária, né? Quem vai responder são os responsáveis indiretos, mas também, salvo uma pequena exceção que a gente vai tratar mais adiante, que é a responsabilidade dos incapazes, mas também o causador do dano. Então, quem responde? Quem causou o dano
e o responsável indireto. E quem são esses responsáveis indiretos? Vamos lá. São os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade em sua companhia, o tutor e o curador, pelos pupilos curatelados que estiverem sob sua autoridade em sua companhia, o empregado ou comitente por seus empregados, serviçais prepostos no exercício do trabalho, ou em razão dele, os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos, os que gratuitamente houverem participado no produto do crime até a concorrente quantia. Veja aqui, pessoal, a responsabilidade do pai, por exemplo, que é a que a gente vai tratar mais a fundo, que é a que mais tem repercussão, né? Ela é objetiva, né? Mas ela depende, claro, de um ato do filho, né? Ele não vai responder sempre. Então, por exemplo, vamos pegar o caso aqui do empregador e dos empregados, né? O empregador ele responde de forma objetiva por ato do seu empregado. Mas imagina que a responsabilidade do empregado ela seja subjetiva, né? Não seja ali uma relação de consumo, seja uma relação entre duas empresas, tá? E um empregado da empresa A discute com o empregado da empresa B que estava entregando lá um produto na empresa. E aí os caras vão para a via de fato. Então o empregado da empresa A agride o empregado da empresa B, certo? Não há relação de consumo. E aí o empregado da empresa B ajuiza uma ação contra o empregado da empresa A, que o agrediu, mas ele também pode ajuizar uma ação contra o empregador do empregado da empresa A, certo? Agora, o empregador, ele responde mesmo que ele não tiver culpa, ou seja, não vai se analisar se ele não fez um treinamento correto com o empregado dele, se ele deveria ter, sei lá, feito um processo seletivo melhor para escolher um empregado, né, com mais controle emocional. Nada disso vai ser avaliado ao se verificar a existência de responsabilidade do empregador ou não. Porém, no caso da responsabilidade do empregado, né, e o empregador só vai responder se o empregado, né, for responsabilizado, sendo a responsabilidade objetiva, vai ser preciso analisar a culpa, certo? Então, você vai ter que analisar se o empregado teve culpa para somente, então, poder responsabilizar, e aí sim, de forma objetiva, também o empregador de forma solidária, beleza? E aí o artigo seguinte diz, né, justamente isso que eu falei. As pessoas indicadas no artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. O artigo 942, parágrafo único, vai explicar que a responsabilidade é solidária, né, entre autores e coautores, e as pessoas designadas no artigo 932, que a palavra também já dava a entender, certo? Exceção à responsabilidade do incapaz, que a gente vai verificar logo a seguir. Beleza. Responsabilidade pelo filho menor e pelos incapazes, né? O próprio código determina, né, que os pais, ou no caso o tutor e o curador, vão ser responsáveis, né, pelo filho menor, pelo curatelado, que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Isso gera uma certa discussão na doutrina, na jurisprudência, né, a fim de definir o que seria autoridade e companhia, né? Ou seja, o menor tem que estar próximo do pai, né, na companhia ali, física, na companhia presencial, né? Ou não? Ou seria o que seria essa companhia, né? O que seria a autoridade? O que seria a companhia? Isso gera alguma discussão, mas parece que o posicionamento majoritário, e aí eu trago aí dois autores tratando sobre isso, é de que a autoridade significa aí uma autoridade de poder, né? De poder familiar, uma autoridade parental, que em regra os pais sempre têm, salvo se eles perderem, né? Se eles perderem o poder familiar deles, certo? E companhia entende-se guarda. Então, tratando-se, por exemplo, de uma guarda compartilhada, que é a regra quando os pais se separam, né? Ambos os pais responderiam, mesmo que o filho estivesse na casa de um deles naquele determinado final de semana, né? Já tratando-se de guarda unilateral, ou seja, um filho, né? Um pai tem a guarda do filho, o outro pega só final de semana.
Aí já não, aí o responsável em regra seria o pai que detém a guarda, mas caso tivesse, né, no período em que tivesse, no período de visitação do outro pai, né, não, o pai que detém a guarda não responderia, tá? Mas isso enseja discussões e o que é bacana para a gente como operador de direito é que, no caso concreto, a depender do melhor interesse para o nosso cliente, a gente vai poder tentar alargar ou restringir os conceitos relativos à autoridade em companhia, certo? Então, trouxe aqui o dizeres aqui do Carlos Roberto Gonçalves sobre o assunto, a opinião dele sobre isso. Se o casal se encontra separado judicialmente, responde pelo ato do filho somente o cônjuge que ficou com sua guarda, pois o outro não tem poderes de vigilância sobre o menor. Mas, se o ilícito for praticado durante o período de permanência em companhia do outro cônjuge, exemplo, férias escolares, somente este terá responsabilidade por seus atos. Se a guarda do menor é deferida a terceiro, esse torna-se o único responsável por seus atos, ficando exonerados os pais. Da mesma forma, ocorre quando a responsabilidade pela vigilância do menor é momentaneamente transferida para outrem. Assim, no período em que o aluno se encontra no colégio, o dever de vigilância passa ao educandário, mesmo que o regime não seja de internato, ficando isento os pais, beleza? Isso é discutível. Então, se o teu cliente, né, o filho do teu cliente foi agredido no colégio, você pode tentar processar tanto o colégio, né, mas também os pais desse menor, ok? Tentando aí alargar, dizendo que né, a autoridade e companhia ela não se perde simplesmente pelo fato do menor momentaneamente se encontrar no colégio. É possível defender essa posição, beleza? Apesar de ser contrária ao Carlos Roberto Gonçalves e ser contrária também ao Tepedino, tá? Eu trouxe o que o Tepedino entende sobre o assunto, ele vai na mesma linha aí do Carlos Roberto Gonçalves. O fim da relação de conjugalidade, em princípio, em nada influencia na atribuição de responsabilidade objetiva aos pais do menor, pois, em regra, no direito brasileiro, é a guarda compartilhada. A regra é a guarda compartilhada, que eu havia comentado com vocês, em que se verifica a estreita convivência entre filhos e genitores. Nesse caso, portanto, ainda que o filho menor estivesse na companhia exclusiva de um dos genitores no momento do ato danoso, ambos respondem solidariamente. Agora, pessoal, se o teu cliente aí foi agredido pelo filho, ou teve um bem, né, um veículo agredido por uma criança, né, e a criança, o teu cliente não, o teu cliente é o pai da criança, né? E o filho, quando ele estava na guarda da mãe, a guarda é compartilhada, mas o filho, durante a guarda da mãe, né? Que os pais são separados, acabou por jogar uma pedra no carro do vizinho lá do prédio, do condomínio, e está sendo processado. O cara processou os dois pais, né? O pai e a mãe. Você pode defender o teu cliente, que seria o pai, dizendo, muito embora a guarda seja compartilhada, o filho não estava momentaneamente, né, na companhia do genitor, mas sim da genitora. Eu acho tranquilo de defender isso. Inclusive, a lógica lá de que o estabelecimento de ensino responde, né, quando a criança vai para o estabelecimento de ensino, seria a mesma lógica aplicável nesse caso de pais separados, mesmo que a guarda seja compartilhada. Tá? Você pode defender que, mesmo a guarda sendo compartilhada, o momento em que o menor estiver com o pai responde. No momento que ele estiver com a mãe responde, beleza? Agora, se você estiver pela vítima, né, aí você vai tentar englobar todo mundo, ok? A não ser que um dos pais que seja claramente o responsável, né, que estivesse efetivamente na companhia do filho, ele tenha muito dinheiro, aí você não se preocupa em tentar obter mais um credor, ok? Mais alguém para pagar, porque lembrar que você não vai ganhar mais por processar os dois, porque a responsabilidade é solidária, você vai ganhar a mesma coisa. Qual é a vantagem de você processar os dois e não um só? A vantagem é que você, em havendo a condenação, você vai ter aí dois patrimônios para tentar buscar, né, o ressarcimento. Então, você tem mais chance de obter o valor, né, que for conferido a título de indenização, certo? Por outro lado, você também tem que pensar que, se o seu cliente não tiver gratuidade de justiça, e você entrar contra os dois, o juiz entender que somente um deles era o responsável, você vai perder o processo, né? Vai ter uma sentença de improcedência em face de um dos pais, e você, na verdade, seu cliente, vai ser condenado aí às custas e honorários advocatícios relativos àquele, né, pai
cuja sentença foi de improcedência. Então, são estratégias, né, processuais que você tem que analisar aí antes de ajuizar um processo, beleza? Não é aqui muito a nossa praia falar de processo, mas como eu estava falando desse aspecto, achei importante ressaltar para você ver que na prática as coisas não são tão simples, né? Além de você tentar defender melhor o seu cliente, muitas vezes você vai entender que o melhor é você só realmente processar a mãe, mesmo que você entenda que poderia talvez processar o pai junto com a mãe, ok? Especialmente se a mãe tiver bastante patrimônio e for ela que efetivamente estivesse na companhia do filho. Aí teu cliente não corre riscos, entende? Você mitiga os riscos do seu cliente, beleza? Bom, fechando parênteses, continuando te pedindo aqui. No entanto, se a guarda tiver sido atribuída de forma exclusiva a um dos genitores, que tem um menor em sua constante companhia, apenas o guardião responderá pelo dano. É possível, contudo, afastar a responsabilidade do guardião e atribuí-la também com exclusividade ao não guardião, quando o menor causar o dano em dia de visita regulamentada. Se os pais provarem haver razão jurídica que justifique não terem os filhos menores sob a sua companhia, eximem-se da responsabilidade. A revelar que sua responsabilidade pode ser intermitente. É o caso ele vai falar aqui. É o que se passa, por exemplo, se o menor causa danos a terceiros quando se encontra sob os cuidados e vigilância de instituição de ensino, hipótese em que a responsabilidade será da instituição. Ok? Bom, sobre a responsabilidade dos incapazes, pessoal, é importante tratar disso, porque ela tem especificidades, além de cair bastante em prova, tá? E eu sempre lembro aqui que vocês, muito embora vários queiram ser advogados, não queiram concurso, eu sempre lembro que vocês todos vão fazer a prova do AB, então todo mundo vai fazer prova, mesmo os que não querem fazer concurso, né? Então é bacana eu trazer questões que eu sei que são mais comuns, tá? E como que eu sei? Primeiro a experiência, né? De experiência de vida, preparando aulas eu procuro, né? Eu estudo, então eu acabo vendo aí questões que caem mais, e eu já trabalhei também corrigindo provas fazendo correções de questões de concurso, não é prova não, correção de questões de concurso. Então, eu recebia lá várias questões, né, de concurso variados, e eu tinha que explicar a resposta correta, fundamentar e dizer cada uma das erradas o porquê que estava errado, entende? Então, por conta desse trabalho, né, foi um trabalho aí temporário que eu peguei, eu acabei tendo muito contato com questões e, pô, eu vejo que, né, você tem muito contato, você vê as questões ali que costumam estar sempre se repetindo, tá? Essa é uma delas. Então, vamos lá. Artigo 928, ele vai tratar especificamente da responsabilidade dos incapazes. Diz assim, o incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. A indenização prevista nesse artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do necessário incapaz ou as pessoas que dele dependem. Deixa eu beber uma água aqui. Bom, vejam que, portanto, a responsabilidade dos incapazes, e aí decora isso, pessoal, a responsabilidade dos incapazes ela é mitigada e subsidiária. A responsabilidade dos incapazes é mitigada e subsidiária. Quando eu dou aula na pós, eu dou aula para um pessoal mais antigo também, né? Tem o pessoal mais recente, que se formou recentemente, tem o pessoal que já está aí no meio termo, e tem o pessoal antigo, o pessoal mais velho, né? E o pessoal mais velho, eles meio que se assustam, né? Quando eu dou essa parte da aula, porque eles ainda têm na cabeça a lógica do Código de 1916, que era da irresponsabilidade dos incapazes, tá? No Código Civil passado, os incapazes não respondiam. No Código Civil de 2002, muito por quê, pessoal? E aí, olha como, né, você saber a lógica das coisas ajuda você a entender os conceitos, os fundamentos de questões, né, específicas subsequentes. Muito porque o Código, o Direito Civil, ele tira, né, o holofote da conduta e da culpa e joga o holofote para onde, pessoal? Vocês estão cansados de saber já. Para o dano, especialmente para a reparação do dano, né? Então, ao invés de não responsabilizar o menor, preferiu-se responsabilizá-lo, muito embora de forma mitigada e subsidiária, como forma de não é prevalecer, mas como forma de facilitar, né, de propiciar, de fomentar
uma maior possibilidade de reparação do dano pela vítima, beleza? Ok. Veja que aqui a gente está tratando de incapaz, tá, pessoal? Não é só menor, pode ser o menor ou quem tenha falha mental, por exemplo. Beleza. Eu trouxe uma decisão aqui do STJ que vai conceituar isso que eu estou falando para vocês, tá? É só explicar por que é subsidiária e por que é mitigada, né? Então, por que é subsidiário? Porque ele só vai responder, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo, ou dois, se as pessoas por ele responsáveis não dispuserem de meios suficientes, ok? Bom, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo, é claro que o menor não responde, né? Quer dizer, é claro que essas pessoas responsáveis não respondem, né? Então, a doutrina até diz que essa parte aqui do artigo ela é desnecessária, porque ela não faz sentido nenhum, tá? Aí quem vai responder vai ser o menor, porque não vai ter responsável para responder por ele, ok? É como se o menor não tivesse tutor, não tivesse curador, não tivesse pais, uma situação dessa, por exemplo. Ou não dispuserem de meio suficiente. Aí faz sentido. Por exemplo, os pais da criança, imagina um Justin Bieber da vida, mas com 14 anos, 15 anos, 16 anos. Aí o cara já é famoso, já é milionário, né? E ele veio de uma família pobre. Não sei se é o caso do Justin Bieber, tá? Mas finge que o Justin Bieber veio de uma família muito pobre, humilde, e ficou muito famoso, e aos 16 anos ele já era milionário, tá? É... E, e E aí ele pega o carro escondido dos pais, né? Ele não vai ter carro, o carro escondido dos pais e causa um acidente, certo? E beleza, aí a vítima vai processar os pais não têm dinheiro, os pais são pobres, né? O dinheiro todo é do filho, o filho que é o milionário da família, né? Nesse caso, né, como os pais não dispõem de meio suficiente para ressarcir a vítima, o menor vai poder responder, o incapaz vai poder responder. Beleza? E ela é mitigada por quê, pessoal? Por conta do parágrafo único, né? Ela vai ser equitativa e ela não pode privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. Então, por exemplo, vamos dizer que o Justin Bieber tivesse 2 milhões na conta só, ou 1 milhão. E a indenização, e ele não está mais fazendo sucesso, não está mais entrando dinheiro por algum motivo, foi cancelado por algum motivo. E aí, depois desse acidente, romperam o contrato, cancelaram os shows, os patrocínios também cancelaram, então ele não está mais entrando dinheiro. E a indenização seria de 1 milhão, seria todo o patrimônio do menor, né? Quem sustenta os pais, inclusive, é ele. Então, nesse caso, não poderia ser de 1 milhão, né? Seria uma exceção aí à regra de que a indenização é no valor do dano sofrido, que a gente vai analisar mais à frente, quando estudar dano, tá? Seria uma exceção, o juiz teria que definir ali equitativamente o valor que propiciasse aí um ressarcimento à vítima, mas que também propiciasse a manutenção, né, da dignidade, né, de um patrimônio mínimo para esse incapaz e para os que dele dependem. Beleza? Então, a decisão aqui do STJ sobre o assunto. Responsabilidade civil por fato de outrem, pais pelos atos praticados pelos filhos menores, ato ilícito cometido por menor, responsabilidade civil mitigada e subsidiária do incapaz pelos seus atos. A responsabilidade civil do incapaz pela reparação dos danos é subsidiária e mitigada, artigo 928, que a gente está estudando. É subsidiária porque apenas ocorrerá quando os seus genitores não tiverem meios para ressarcir a vítima. Vejam que ele nem coloca, né, na subsidiária aquela primeira hipótese, que é essa aqui, né, que eu falei que não faz sentido nenhum e que a doutrina não vê sentido nenhum, certo? E é mitigada porque não poderá ultrapassar o limite humanitário do patrimônio mínimo do infante. Beleza? Parágrafo único do artigo 928 e enunciado 39 do CJF. Então, a indenização deve ser equitativa. Por quê, pessoal? Porque se deve levar em conta dois interesses aí contrapostos. Primeiro, a necessidade de proteção à vítima, de reparação do dano sofrido pela vítima. Segundo, necessidade de evitar sacrifício excessivo ao incapaz. Ok? Por isso, em qualquer caso, o dever de indenizar não terá lugar
se privar do necessário, o incapaz das pessoas que dele dependam. E aí uma questão que é controversa é sobre a emancipação, né? Porque quando o menor se emancipa, cessa para ele a incapacidade. Por exemplo, o menor que se casou, o menor que conseguiu emprego, né, e já tem seu próprio sustento. Isso é visto lá na parte geral, né? São os artigos iniciais aí do Código Civil, se não me engano, talvez seja até o 5º, por aí. Deixa eu até dar uma olhada aqui, pessoal. Artigo 5º, realmente. Cessará para os menores a incapacidade, parágrafo único. A concessão dos pais ou de um deles na falta de outro. Ok, se o menor tiver 16 anos completos, o casamento, exercício de emprego público, colação de grau em ensino superior, estabelecimento civil ou comercial ou existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. São as hipóteses de emancipação. Quando o menor se emancipa, ele passa a ser plenamente capaz, né? E, portanto, o menor emancipado responde diretamente. Os pais não respondem mais pelo filho menor emancipado, beleza? Porque ele é capaz, tá? Agora, quando a emancipação é voluntária, ou seja, os pais, né, não é nem hipótese aqui que ele conseguiu um emprego, nem que ele se casou, é a hipótese que os pais, né, falam, olha, eu vou emancipar vocês. Ele já tem que ser maior de 16 nessa hipótese, tá, pessoal? E aí, nesse caso, a doutrina, né, ela defende que nessa hipótese específica, os pais continuariam a responder. Por quê? Porque a doutrina ela tem receio de que essa possibilidade legal seja utilizada pelos pais para afastar a sua responsabilidade pelo filho. Então, por exemplo, os pais têm um filho muito problemático, né? O cara toda hora está se envolvendo em confusão, está batendo, está arranjando briga na rua, está depredando o patrimônio alheio, o patrimônio público, o filho problemático. Aí os pais não cuidam do filho direito, não gostam do filho direito, falam, olha, vamos se livrar desse problema, vamos emancipá-lo, que aí tudo que ele fizer, a gente não responde mais, a gente não tem mais responsabilidade pelos atos dele, né? Ele tendo feito 18 anos, a gente passa a não ser mais responsável caso a gente o emancipe, né? Então, pensando nessa hipótese, é que criou-se o enunciado 41 do Conselho de Justiça Federal, que diz, a única... Tá, não, calma, vou chegar nisso lá. Então, pensando nessa hipótese, né, a doutrina defende que o menor ele responde porque ele já é emancipado, mas que os pais vão continuar respondendo, ok? Então veja que é uma hipótese que o menor responde de forma direta, não tem mais essa subsidiariedade e mitigação de forma subsidiária e mitigada, não existe mais isso, ele vai responder normalmente de forma direta, mas os pais não vão ter o benefício de não responder, eles vão responder também em solidariedade, tá? E aí que surgiu aqui o enunciado 41. A única hipótese em que poderá haver responsabilidade solidária do menor de 18 anos com seu pai, com seus pais, é ter sido emancipado nos termos do artigo 5º, parágrafo único, inciso 1, que é a emancipação voluntária do novo Código Civil. Entendido, pessoal? Então, beleza. Isso aqui que eu estou falando já é a mesma coisa que eu já expliquei para vocês, tá? Beleza, eu trouxe um caso concreto aqui, que eu sei que vocês gostam bastante, eu também gosto bastante, que é o seguinte. Camila tem 10 anos de idade e reside com seu pai na cidade do Rio de Janeiro. Determinado dia, na companhia do pai, vem a jogar uma pedra em um veículo, causando-lhe danos. Questiona-se, a mãe de Camila, que reside em Belo Horizonte há 5 anos, pode responder pelo dano causado por sua filha? Aí a gente vai estar trabalhando o que aqui, pessoal? A questão da guarda, né, da autoridade e companhia, né? Prevista no artigo 932 do Código Civil. Bom, primeiro, os pais de Camila respondem pelos atos da Camila, certo? Sim, certo, artigo 932. A vítima ela precisa ajuizar a ação em face da Camila? Não, ela pode escolher ajuizar em face da Camila, em face dos pais, em face de um dos pais, ou em face de todo mundo, ou em face da Camila e do pai, da Camila e da mãe, né? Ou de todo mundo, ok? A vítima escolhe. Só lembrando que, se ela entrar em face da Camila, a Camila só responde de forma mitigada e subsidiária. Então é pior entrar em face da Camila, né? Porque ela só vai responder se os pais não tiverem dinheiro, e aí vai depender do caso concreto, e mesmo assim não vai poder prejudicar a Camila a ponto de
prejudicá-la na própria subsistência dela, né, ou de quem dela dependa. Portanto, é furado entrar em regra em face do menor, ok? Melhor é entrar em face do pai, dos pais, ou de um dos pais. Só que no caso, né, os pais são separados e quem tem a guarda da Camila é o pai, né? É o pai que mora no Rio de Janeiro. A mãe mora em Belo Horizonte há 5 anos. Quase não está junto da Camila. A mãe pode responder? A pergunta é essa. Captaram? E aí eu trouxe uma decisão aqui do STJ que vai tratar sobre isso. Inclusive que saiu no informativo 575. Direito civil, hipótese de inexistência de responsabilidade civil da mãe de menor de idade causador de acidente. Aí vai falar, responsabilidade dos pais por filho menor, que é uma responsabilidade por ato ou fato de terceiro, a partir do Código Civil de 2002, passou a embasar-se na teoria do risco, para efeito de indenização. As pessoas respondem, elencadas no artigo 932, respondem objetivamente, devendo-se apenas comprovar a culpa na prática do ato ilícito daquele pelo qual os pais são responsáveis legalmente. Então, foi aquilo que eu falei, né? No caso do empregado e empregador, né? O empregador responde de forma objetiva, mas sendo a responsabilidade subjetiva, né? Em face do empregado, tem que se demonstrar a culpa do empregado, beleza? Para que se possa responsabilizar objetivamente o empregador. Mesma lógica que pai e filho, beleza? Contudo, há uma exceção, a de que os pais respondem pelo filho incapaz que esteja sob sua guarda em sua companhia. Assim, os pais ou responsável que não exercerem autoridade de fato sobre o filho, ainda que detenham poder familiar, não respondem por ele. Então, a exceção qual é? Tem que ter autoridade e companhia, né? A melhor interpretação da norma, veja, portanto, que a norma é sujeita à interpretação, né? Se dá nos termos em que foi enunciada. Pelo caso contrário, bastaria o legislador registrar que os pais são responsáveis pelos filhos menores no tocante à reparação civil, não havendo razão para acrescentar a expressão que estiverem sob sua autoridade em sua companhia. Acho que tem sentido o argumento aqui do ministro, né? A lei não colocou palavras à toa. Ela colocou palavras querendo que tivessem algum sentido, certo? A mãe, que à época de acidente provocado por seu filho menor de idade, residia permanentemente em local distinto daquele no qual morava menor, sobre quem apenas o pai exerce autoridade de fato, não pode ser responsabilizada pela reparação civil advinda do ato ilícito, mesmo considerando que ela não deixou de deter o poder familiar sobre o filho. Beleza, pessoal? Bom, outro caso aqui de responsabilidade indireta é a responsabilidade por fato do animal, tratada no artigo 936, que diz: o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Culpa exclusiva da vítima e força maior são excludentes de responsabilidade civil, a gente vai ver mais adiante. Além dessas duas, tem uma bastante famosa, excludente de nexo causal, que é a fato exclusivo de terceiro. Tá? Apesar do artigo 936 não falar de fato exclusivo de terceiro, doutrina e jurisprudência majoritária entendem que também é apta a afastar a responsabilidade do dono do animal, beleza? E justamente o que eu falo aqui no início do slide. Tá? Nesse sentido, é enunciado 452 do CJF, que diz: a responsabilidade civil do dono ou detentor de animal é objetiva, admitindo-se a excludente de fato exclusivo de terceiro. Eu trouxe aqui uma reportagem do Migalhas, que é uma responsabilidade, né? Eram dois vizinhos, um deles tinha muitos gatos, e os gatos, como você sabe, eles costumam sair da casa, né? Eles vão para a rua mesmo, e os gatos dormiam em cima do carro do vizinho, né? Provavelmente porque o carro fica quente quando você desliga, para de usar, e os gatos vão gostar de ficar ali no quentinho. E aí, por conta das unhas, eles acabavam arranhando o carro, ou caminhar por cima do carro. Isso gerou um processo, né? E a dona dos gatos foi condenada, beleza? É isso que diz aí a reportagem, que vocês podem fazer a busca e lê-la, ok? Eu trouxe aqui um caso, né? De uma mordida de cão, que é um caso de responsabilidade pelo fato do animal, que a decisão vai dizer justamente isso, que a responsabilidade é objetiva, tipificada no artigo 936 do Código Civil, dispositivo legal que prevê a obrigação dos detentores de indenizar pelos danos, portanto, prescinde de comprovação de culpa,
bastando prova do dano e nexo causal. Beleza? Houve aqui uma indenização em R$ 3.000 por danos morais, pela mordida. Aí eu trouxe um caso aqui concreto para vocês, para a gente brincar. Amanda, com 14 anos, brincava no quintal de sua casa quando foi atacada por um cão de propriedade dos vizinhos que residem no mesmo condomínio. Amanda ajuizou a ação indenizatória em face dos proprietários do imóvel, o senhor Onofre e a dona Anastácia, e da sua filha Tayane, de 19 anos, afirmando que o condomínio era recém-construído à época dos fatos e as casas foram entregues sem portão na garagem. Então, por isso, o cachorro, né, do Onofre, da Anastácia e da Tayane, que é da raça Chow, já havia se soltado da corda em que ficava precariamente amarrado, sem que os réus tomassem qualquer providência, fato que voltou a ocorrer agora, fazendo como vítima Amanda, que levou 5 pontos na perna. Em defesa, os réus requerem a ilegitimidade passiva da Tayane, né, da filha, vez que esta não exerce atividade laborativa e que são eles, os pais, os legítimos proprietários do cão. Aduzem também que a filha está estudando para ingresso na carreira pública e uma eventual condenação poderia vir a prejudicá-la. Como você decidiria? Veja que, portanto, quem é responsável pelo animal, pessoal? O proprietário, né? O dono. E aí aqui tem uma discussão assim, tá claro que houve responsabilidade de alguém, né? Porque o cachorro se soltou na corda que estava mal amarrado, mordeu a menina com 14 anos. Só que quem é o proprietário do animal, né? É o pai e a mãe? Só o pai e a mãe ou o pai, a mãe e a filha também? A filha já maior, de 19 anos. É uma situação delicada essa, né? Enfim, independente do que você entender, né? É possível entender tanto que a Tayane responde sim como que não. Eu trouxe aqui a título de exemplificação, de curiosidade, a decisão bacana, entendendo que a Tayane não responde, tá? E aí a justificativa é o seguinte: em uma família onde há crianças e jovens, diz que os animais domésticos pertencem a todos, ou mesmo aos filhos, mas é evidente que se trata de indicação relacionada ao afeto que todos têm pelo animal. Eis que no momento de se reconhecer formalmente a propriedade dos mesmos, o dever de responder pelos danos causados a terceiros recai sobre os pais, responsáveis pelo núcleo familiar, os quais assumem obrigações para com a guarda e o cuidado dos animais. Ok? A decisão não é tranquila, né? Dá para entender de forma diferente, tá? Mas entendeu-se que os pais responderiam e a filha de 19 anos não, beleza? Só fazendo um adendo aqui, o argumento deles de que a filha não exerce atividade laborativa, para mim, tanto faz como tanto fez, né? O que seria mais é que o que seria mais é que se realmente os pais são os legítimos proprietários, né? Os pais que cuidam efetivamente, os pais que se responsabilizam, né? Que levam para cuidar, que arcam com todas as despesas e tal. Tá? Talvez a questão de arcar com as despesas seja uma justificativa aí para a filha nem arca com as despesas porque ela não trabalha, então ela não consegue ser dona. Né? Talvez tenha sido nesse sentido a argumentação. Ok. Outra hipótese de responsabilidade indireta é responsabilidade por fato da coisa, prevista no artigo 937. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos cuja necessidade fosse manifesta. E aí, no sentido de que a responsabilidade é objetiva, enunciado 556 do CJF. Ok? Outra hipótese de responsabilidade por fato da coisa, artigo 938. Aquele que habitar prédio ou parte dele responde por dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Então, você deixou a tua plantinha ali, né, no parapeito da janela, bateu um vento, derrubou a plantinha, ou você distraído ali, derrubou a plantinha, caiu na cabeça de alguém, você responde. Tranquilo isso, né? Agora, a questão não fica tão tranquila quando se tratar de um condomínio com muitos apartamentos e a vítima não souber identificar de qual unidade que caiu, né, o vaso de planta ou algum outro bem, né, alguma outra coisa, certo? E justamente eu trouxe esse caso aqui para vocês. Ana estava andando pela rua quando veio a ser atingida por uma garrafa de cerveja que caiu de uns apartamentos de um determinado prédio, sofrendo danos. Ao olhar para cima, Ana não vê de qual apartamento teria vindo o objeto, de modo que resolve processar o condomínio.
Como você decidiria? O que vocês acham, pessoal? Esse caso é interessante, é um caso bastante, né, possível de ocorrer, né? Vou beber uma água aqui enquanto vocês pensam. Jurisprudência e doutrina, pessoal, entendem que nesse caso, em que não se conseguir identificar de qual unidade caiu, né, o objeto, o condomínio responde. E aí, posteriormente, internamente, o condomínio poderia ali fazer a investigação, né, discutir e, enfim, tentar achar o culpado e, encontrando, ajuizar uma ação de regresso em face do verdadeiro causador do dano. Beleza? Então, responsabilidade civil, condomínio, papapá. Trata-se de ação, de responsabilidade civil, por objeto ou coisas lançadas que venham a cair do prédio. Esse artigo trata a responsabilidade pelo fato da coisa, cuja obrigação de indenizar decorre da violação desse dever. Responsabilidade objetiva. A posição majoritária da doutrina de jurisprudência entende que, caso não seja possível determinar o autor do ato ou de qual unidade autônoma partiu o objeto ou coisa, o condomínio passa a ser o responsável pelo dano ocorrido, a terceiro devendo repará-lo. Observa-se, portanto, que a responsabilidade do condomínio é objetiva. Haja vista que o dispositivo, né, o artigo 938, qual é o artigo 938? Não contempla a necessidade de culpa. Beleza? Interessante, né, pessoal? Aí até discute-se, tá? E aí, nesse sentido, também, o enunciado 557 do CJF, tá? No sentido de que, se não for possível identificar de qual unidade, responderá o condomínio, assegurado o direito de regresso, como eu comentei com vocês. Uma questão bacana que dá para tratar aqui, por exemplo, se no condomínio tem apartamentos que são de frente, né, que são virados para a rua, e apartamentos que são de fundo. E o objeto caiu de um dos apartamentos de frente, caiu na frente. Não tem como ter caído de um dos apartamentos de fundo, né? O condomínio vai responder. Essa questão é independente, né, indiferente para a vítima, tá? Mas, posteriormente, o condomínio pode obrigar, né, somente os condôminos das unidades dos apartamentos de frente a ressarcir, entende? Eles podem cobrar, né, esse valor somente desses condôminos, né? E não dos condôminos dos apartamentos de fundos, que com certeza não seriam os responsáveis, tá? Isso pode acontecer. Beleza, e a gente está chegando ao final da aula, tá, pessoal? Lembrar que a responsabilidade, né, ela é patrimonial. O que, que significa isso? Tratado lá no artigo 492. A gente vai tratar duas coisas agora aqui no artigo 942. Responsabilidade patrimonial e solidariedade, tá? O primeiro é responsabilidade patrimonial. Artigo 942 é o seguinte: os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outro ficam sujeitos à reparação do dano causado. Então, os bens do responsável. Mesmo sentido, o artigo 391, que trata de obrigações, né, direito contratual, negocial, diz: pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor. Bens do devedor, ok? Portanto, a responsabilidade civil ela é patrimonial. O devedor ele não responde com seu corpo, como antigamente, né, como na época de talhão, olho por olho, dente por dente. Né? Não se faz mais isso. Inclusive, eu gravei, assim, desde que eu estudei, né? Estava na faculdade ainda e aprendi que no Código de Talhão, se o construtor de uma casa, a casa caísse e matasse o dono da casa, o construtor morria, né? Era condenado à morte. E se na mesma hipótese o filho do dono da casa que morresse com a queda da construção, quem morria era o filho do construtor, né? Então, vejam que a responsabilidade ali, às vezes, passava da pessoa, né, responsável. Por exemplo, o filho não tinha nada a ver com um erro do pai, né? E também respondia o corpo da pessoa e muitas vezes a vida da pessoa, né? Às vezes até a liberdade. Muitos devedores, né, à época, essas épocas antigas, se tornavam escravos, né? Hoje em dia isso não mais existe, beleza? Quem responde é o patrimônio da vítima, não existindo sanção física, nem muito menos escravidão, mas tem uma exceção legal, né, que é a prisão civil no caso do devedor de alimentos, também é o único caso aí em que o devedor ele pode ter a liberdade retida, né, pode ser preso com uma forma de coação de coagir que ele pague, né, incentivar que ele pague, que ele deve.
Outra questão também que vocês devem se lembrar, né, isso vocês já estudaram, é que não são todos os bens do devedor que respondem, né? O artigo 391 ele diz: pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. Mentira, não são todos. Existem diversos bens aí que são impenhoráveis, exemplo, bem de família, né? Isso daí vocês já estudaram, estou apenas aqui relembrando, ok? E aí a segunda parte do artigo 942 vai tratar da solidariedade, tá? Vai dizer o seguinte: se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Mais uma vez, o objetivo aqui é o quê? Conferir maior proteção a quem sofre o dano injusto, permitindo que busque a indenização integral em face de qualquer um dos autores. Ou seja, facilita para a vítima, porque ela pode tanto ajuizar a ação, escolher contra quem ela vai ajuizar a ação, contra ajuizar a ação em face de todos, né? E aí ela tem mais chances de obter o ressarcimento porque ela tem mais patrimônios para depois buscar o valor relativo à indenização, certo? E aí vale fazer uma ressalva, até um objeto aqui do enunciado, né? De que se o ofensor, por exemplo, a vítima tem 3 agressores, né? E a vítima só ajuiza a ação em face de um, tá? Ela foi agredida mesmo fisicamente por 3 pessoas, a pessoa, ela ajuizou a ação em face de um, esse um foi obrigado a ressarcir todos os danos. Claro, esse cara, né? Ele pode ajuizar uma ação regressiva em face dos outros 2 agressores, né? E aí vai ser discutida nessa ação a responsabilidade de cada um, e a partir do percentual de responsabilidade de cada um, vai ser definido o quanto que cada um vai arcar. Então, por exemplo, Maria foi agredida por Antônio, Márcio e José. E ela ajuizou a ação contra o Antônio. O Antônio teve que pagar 20 mil reais, né? Por ser responsável solidário. Ele pode ajuizar a ação em face dos outros dos demais outros, né? Que eu já esqueci o nome, Mário e José, salvo engano. E aí, no processo, né, se conclui que João teve 50% de responsabilidade, né, pelos danos ali causados, José 30% e Mário 20%. Resultado, esses 20 mil vão ser divididos proporcionalmente, né, por cada um, entende? Então, o que tinha 50% de chance vai pagar 10 mil, né, o que tinha 30% vai pagar 6 mil, o que tinha 20% vai pagar 4 mil, certo? E aí, na verdade, vai reembolsar, né? Vai reembolsar 4 mil para o que foi condenado a pagar, né? E o outro vai reembolsar os 6 mil para o que foi condenado a pagar, né? Isso se a autora optar por ajuizar a ação somente em fase de 1, ou ajuizar a ação em face dos 3, né? Mais um ser o único que tinha dinheiro, por acaso, e foi ele que pagou, né? Ou ela penhorou bens dele, por acaso, né? Ele vai poder, claro, obter esse ressarcimento aí parcial em face dos demais causadores do dano, né, dos demais coautores. Nesse sentido, é enunciado 436 do Conselho de Justiça Federal, que diz: na via regressiva, a indenização atribuída a cada agente será fixada proporcionalmente à sua contribuição para o evento danoso. É difícil determinar a proporção para a contribuição para o evento danoso? Mas é o que a lei prevê, né? Se for necessário perícia, que seja perícia, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Com isso, a gente finaliza a aula de hoje. Na próxima aula, a gente já adentra na culpa, que é o segundo elemento da responsabilidade civil, tá? Espero que vocês tenham curtido a aula, que vocês tenham entendido bem aí a conduta e desejo a vocês aí uma ótima semana. Até, então, a próxima aula. Um grande abraço. Valeu!